Vou começar por agradecer muito à Yasmin a presença, a disponibilidade, e Yasmin, eu vou começar por pedir que se apresente. Como é que gostaria de ser tratada? O que é que quer dizer sobre si, sobre o seu percurso? Olá, primeiramente, estou muito feliz por estar sendo entrevistada. Gostaria de agradecer pelo convite e pela consideração. Fiquei verdadeiramente muito feliz. A Obrigada a todas e nós. todos, o meu nome é Yasmin Moraes, tenho 22 anos, sou jornalista, atriz, ativista social, escritora e também pesquisadora no Centro de Análise do Discurso da Universidade Federal da Bahia. Publiquei no ano de 2022 o meu primeiro livro solo, Romances Incandescentes no Inverno, e também sou fundadora do projeto feminista de raiz e negro Vulva Negra, que foi fundado por mim no ano de 2018, e desde então temos feito participações internacionais, já ganhamos prêmios e estamos levando aquilo que é tão essencial dentro do feminismo brasileiro, mas também uma perspectiva mais internacional, aqui para o nosso território e também para o mundo. É um prazer conhecê-las e conhecê-los também. A Yasmin referiu o projeto Lua Negra e foi assim que eu cheguei à Yasmin e foi assim que cheguei assim. E eu gostaria para quem não conhece, e aqui em Portugal haverá muita gente ainda que não conhece, apesar de já ser uma referência para muitas das minhas amigas e de alguns amigos meus, mas para quem não conhece, o que é o projeto Vulva Negra? Yasmin referiu a questão do feminismo de raiz e eu gostaria que explorasse um bocadinho os conceitos de feminismo de raiz e o feminismo radical e como é que se interliga com o feminismo negro, mas já lá vamos. O que é o projeto Vulva Negra? Que eu sei que já tem uma expressão considerável em pouco tempo, em relativamente pouco tempo. Ah, muito obrigada. Primeiramente, o projeto Vulva Negra, ele foi fundado por mim a partir da minha participação em coletivos feministas e também em coletivos negros aqui no Brasil. A minha história com a militância se iniciou ao final da minha adolescência, a partir dos 16 anos. E aos 17 eu comecei a fazer parte de um coletivo feminista brasileiro de abrangência nacional. Ou seja, nós tínhamos integrantes da Bahia, de São Paulo, de outros estados do Brasil e até mesmo de mulheres brasileiras que viviam em outras partes do globo. E a partir daí eu comecei a estudar e a ter uma base feminista muito mais abrangente. Eu já vinha de um espaço social onde, graças aos incentivos da minha mãe e do meu pai, eu sempre tive acesso a livros filosóficos, sociológicos, mas essa imersão no feminismo se deu verdadeiramente ali a partir dos 16 anos e migrando para os 17. Porém, quando eu completei 18 anos, eu percebi que quando nós falamos de uma perspectiva mais nacional, as pessoas, e até mesmo quando nós falamos de questões bibliográficas, tendem a dar um enfoque muito maior à produção acadêmica e à produção feminista de mulheres brancas ou de mulheres que estão centradas no eixo sul-sudeste. E percebendo isso, eu comecei a ter determinadas inquietações, porque muitas pessoas podem não saber, mas a gênese do ativismo brasileiro iniciou-se no Nordeste, quando nós falamos, por exemplo, da independência do Brasil, dos movimentos de questões específicas, falamos desta região, deste estado, por exemplo, a Bahia, onde tivemos diversas revoluções importantes para o povo negro, a Revolta dos Malês, o Levante do Rio Joanes. E para mim sempre foi muito, como eu poderia explicar, desconfortável ver que toda essa produção de mulheres negras não era tão valorizada a nível nacional e internacional, que aquilo que nós produzíamos às vezes ficava apenas entre nós, ou no máximo em algumas redes, mas nunca estando de fato no foco principal. E a partir desse incômodo, eu decidi fundar o projeto Vulva Negra. Já vim de uma base de feminismo radical, o feminismo de raiz, e também de uma base decolonial e feminista negra. Então eu pensei, eu gostaria que esses pensamentos eles fossem amplificados. Eu gostaria que essa perspectiva materialista, atrelada a uma perspectiva de emancipação das mulheres negras, também a partir da questão racial e social, fossem levantadas. Então, o projeto nasce justamente para amplificar esses pensamentos, essas análises e essas questões teóricas. Nós também já tivemos parcerias com universidades, já fizemos eventos nacionais e internacionais e também temos uma sessão de colunistas convidadas, onde outras mulheres negras ou mulheres lésbicas ou mulheres de outros contextos podem trazer suas perspectivas atreladas ao feminismo e às questões decoloniais para o nosso site.
Então, eu diria que o projeto Vulva Negra se trata mesmo de uma organização relacionada a um fundamento educacional. O objetivo é levar a perspectiva e a teoria feminista e a teoria de emancipação das mulheres negras de uma maneira mais acessível para o público que está nas redes sociais. E agora nós temos buscado também abranger indivíduos mais jovens, os adolescentes, que agora estão, por exemplo, migrando para outras redes sociais. Então, já estamos buscando também uma permeabilidade nessas outras redes sociais para onde muitas adolescentes estão migrando agora. Portanto, o projeto é uma plataforma online que procura dialogar com a academia, com redes sociais, projetar o feminismo negro, sobretudo o feminismo negro, para outros públicos. Eu estive a acompanhar o projeto nos últimos tempos e vi que a leitura é de facto muito acessível, mas é muito robusta, teoricamente muito robusta. Portanto, tem muitas pontes, é um pensamento muito estruturado, sempre com muita bibliografia, muito articulado, mas facilmente acessível e com muitos diálogos e muitas pontes com a cultura popular. Um dos últimos textos que eu vi era Quem te ensinou a transar, e onde há sempre muitas referências aos discursos mediáticos, às representações mediáticas. Portanto, é um projeto que não é um blog, não é? Também não é um projeto estritamente académico, mas é um projeto que dialoga muito com a academia. Exato, eu diria que sim. Principalmente porque um dos meus focos sempre foi trazer visibilidade para as mulheres que já produziam dentro da teoria feminista. Então, quando nós trazemos Bell Hooks, Audre Lorde, McKinnon e tantas outras mulheres, não apenas nos Estados Unidos ou também na Europa, mas principalmente brasileiras, como Lélia Gonzalez, entre outras, eu estou trazendo a visibilidade para uma questão teórica que antecede tudo aquilo que nós temos produzido, porque um grande defeito que algumas pessoas dentro de espaços acadêmicos ou dentro de espaços de ativismo têm é entrar naquela percepção de que nós atualmente inventamos a roda Uhum. e estamos falando coisas extremamente autênticas, extremamente originais, quando na verdade muitas mulheres com uma grande bagagem teórica diziam coisas muito parecidas no passado. Então, é sempre muito importante para mim estar visibilizando as mulheres que construíram antes de mim, porque para que Yasmin seja uma ativista, para que o projeto Vulva Negra exista, foi necessário que diversas outras mulheres pavimentassem esse caminho. É interessante, quando refere que há esta ideia de que muitas vezes estamos a inventar a roda, não é? E depois, quando vamos ver, já muitas mulheres disseram isto, já muitas mulheres pensaram isto, as ferramentas já existem há muitas décadas, elas ficaram, foi, muito invisibilizadas e muito escondidas e sem o mérito e sem a projeção que mereciam, não é? E parece que há esta, que muitas vezes estamos a reciclar conceitos sem sequer a reconhecer as fontes e reconhecer o mérito das muitas mulheres que pensaram antes de nós. E eu penso que isso é observável, por exemplo, quando falamos de interseccionalidade, que toda a gente agora fala de interseccionalidade, como se fosse uma coisa, um conceito muito novo, que tivesse nascido nos últimos anos, só nos últimos anos, e muitas vezes com um sentido que se calhar não é aquele que era o sentido original, não é? Parece que se perdeu alguma coisa no caminho. O que é que a Yasmin pensa sobre isso, sobre a popularização do conceito de interseccionalidade? Se ele faz jus a este projeto e a esta ambição de unir o feminismo negro e o feminismo de raiz, ou se ele está a ser popularizado de outra maneira que desvirtua completamente o sentido? Bem, eu diria que essa é uma discussão interessante, principalmente porque quando nós analisamos lá os anos 1980, quando a Kimberly Crenshaw teorizou e cunhou para si o termo interseccionalidade, primeiramente ela estava analisando questões sociais que atingiam especificamente as comunidades negras. E com o passar dos anos, nós começamos a utilizar tanto o termo como a própria ferramenta, afinal de contas, uma grande confusão que muitas pessoas fazem também é esta: a interseccionalidade é uma ferramenta de análise utilizada tanto em questões de embasamento social, quando pensamos novamente nas comunidades afrodescendentes, comunidades negras pelo mundo,
como quando pensamos na condição da mulher negra, da mulher que vive em um país pós-colonial, da mulher indígena e de outras mulheres que vivem em outras intersecções. Então, a interseccionalidade é um conceito que mobiliza todas essas opressões pelas quais nós somos perpassadas e mostra que o agrupamento de determinadas opressões cria cenários específicos. Por exemplo, o cenário vivido por uma mulher negra brasileira é relativamente diferente do cenário vivido, por exemplo, por uma mulher negra na França. Existem experiências que convergem e existem experiências que divergem, porque temos também a adicional do passado colonial, a adicional latino-americana e tantas outras coisas. E essa ferramenta é essencial para que nós possamos construir não apenas narrativas, mas também movimentos e ferramentas sociais que de fato enderecem os problemas de mulheres em regiões específicas. Porque, como mulheres, existe um problema base que nos une a todas, mas como indivíduos, dentro de uma sociedade onde há uma hierarquia racial, onde há uma opressão econômica através do sistema capitalista, existem diferenças que são muito importantes de serem articuladas para que nós possamos modificar essas realidades. Mas atualmente muitas pessoas têm destituído a interseccionalidade do seu real significante. Então, tem ocorrido uma liberalização do termo. As pessoas têm pegado em uma perspectiva muito neoliberal e muito individual, quando a interseccionalidade sempre foi uma ferramenta de análise utilizada para uma classe, para uma casta, o que se passa naquele agrupamento de pessoas, não necessariamente o que se passa em um ou outro indivíduo específico. Mas eu acredito que o problema que tem ocorrido em relação a essa apropriação da interseccionalidade tem ocorrido com muitos termos. Por exemplo, como eu estava comentando com uma amiga feminista aqui no Brasil, muitas pessoas não tiveram tempo de ler os 3 volumes do Segundo Sexo e, por conta disso, acreditam quando pessoas dizem que Simone de Beauvoir queria afirmar que qualquer indivíduo pode se tornar uma mulher. As pessoas, infelizmente, por vezes não têm um acesso profundo à literatura, profundo a perspectivas educacionais que as levam até mesmo a aceitar e acreditar em frases ou chavões rasos sobre determinados conceitos. E essa é uma problemática muito presente, ainda mais nesses tempos de reprodução na internet. Muitas pessoas, infelizmente, são levadas a acreditar em qualquer coisa que o outro diz, sem pesquisar sobre isso, porque acredita na legitimidade daquele outro. E isso mostra também como é importante que nós estejamos sempre munidas e munidos de fontes e de questões e de livros e de artigos que comprovem a veracidade do que estamos falando. Porque atualmente estamos em um momento onde qualquer indivíduo com muita visibilidade pode ser acreditado, qualquer indivíduo com milhares de seguidores nas redes sociais pode ser acreditado. É importante que haja esse embasamento por conta disso. Quando falou de casta, eu imagino, percebi que estava a falar de casta sexual. Se Yasmin pudesse explorar um bocadinho esta ideia de casta sexual, o que é que representa o sexo para o feminismo de raiz, para o feminismo radical, porque parece que é um conceito um bocadinho perdido nos dias de hoje, não é? Neste tipo de bombardeamento das frases descontextualizadas e das frases soltas e de chavões que depois vão sendo um bocadinho diluídos ou destituídos do sentido original, como a interseccionalidade que falou. Se pudesse explorar um bocadinho esta ideia de que o que é falar de casta sexual, qual é o sentido de falar de casta sexual e de sexo hoje? Bem, quando nós falamos a respeito do termo casta sexual, estamos rememorando alguns conceitos que nós podemos pegar também com uma feminista muito interessante, que inclusive tem 2 livros que eu recomendo para todas as pessoas, que é a Gerda Lerner, com a criação do patriarcado e a criação da consciência feminista. Então, quando falamos em casta feminina, estamos dizendo que todas as mulheres foram alocadas em um espaço social específico e condicionado à sua realidade sexual. Ou seja, os agrupamentos masculinos perceberam que, a partir do momento em que as capacidades sexuais e reprodutivas das mulheres fossem controladas, haveria toda uma maximização de poder,
de benefícios e também uma utilidade social muito grande que iria mantê-los para sempre em um espaço de poder. E com base nessa separação sexual e com base nessa demarcação da casta, que é uma comprovação externa de que mulheres pertencem a um grupo, e eu penso que um exemplo que pode tornar a compreensão um pouco mais fácil é quando falamos, por exemplo, do gado. Pelo menos no Brasil, os gados eles são marcados com um determinado brinco aqui na parte superior das suas orelhas. Aquilo ali demarca que aquele boi, aquela vaca pertence a um determinado rebanho, pertence a um determinado grupo e tem uma finalidade, seja leite, seja o abate, tudo aquilo ali define a finalidade daquele animal e quem o vê já sabe o que ele representa e qual será o seu destino por conta da marca, do estigma que ele já carrega. E a casta sexual é nada mais, nada menos do que isso. A partir da identificação que nós sofremos na sociedade, por exemplo, até os dias de hoje, quando uma pessoa nasce e ela tem entre suas pernas o sexo feminino ou o sexo masculino, a partir daí irá se construir e se desdobrar toda uma série de expectativas sociais que são impostas àquele indivíduo por conta do seu sexo. O gênero é uma expectativa social, é um modus operandi social que é imposto ao indivíduo a partir da percepção do seu sexo. E isso é imutável dentro de uma sociedade que se mantém patriarcal. E eu penso que é muito interessante salientar esse último ponto do meu discurso, porque quando nós falamos e trazemos essa perspectiva, muitas pessoas dizem que é genitalista ou reducionista, ou que somos nós que queremos reduzir mulheres a vaginas. É a sociedade patriarcal que reduz mulheres às suas capacidades sexuais e reprodutivas. Afinal de contas, nos sinaliza como mulheres por conta dessas capacidades sexuais e reprodutivas. E a luta feminista, a luta pela emancipação das mulheres, é justamente a luta pela não utilização dentro dessa casta sexual, dentro desse sistema patriarcal, das mulheres enquanto ferramentas para a reprodução, enquanto ferramentas para a satisfação de outrem. É justamente a luta pela individuação da mulher, para permitir que a mulher se torne socialmente um indivíduo que nos é negado ser. Porque dentro da sociedade brasileira, portuguesa, dentro de todas as nossas sociedades, em mais ou menos medida, nós somos privadas de ser indivíduos. E o sexo, por muitas diferenças que haja entre classe, muitas diferenças de classe, muitas diferenças em grupos étnicos, muitas diferenças de contexto, como Yasmin assinalou, porque não existe esta coisa de a mulher enquanto categoria universal, não é? Abstrata, não existe, existem as mulheres sempre em contextos, mas o sexo é um denominador comum, não é? Existe qualquer coisa que é transversal, apesar destas múltiplas configurações e destas múltiplas diferenças de contexto. Mas regressando agora à questão do feminismo negro, que foi falada logo no início, esta é uma questão ainda muito sensível e é um debate que, por exemplo, em Portugal começou, e muitos dirão que ainda não começou a sério, mas que começou a ganhar projeção nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos. E é impossível falar de feminismo e de feminismo no Brasil, e estando nós aqui em Portugal sem falar do legado colonialista, não é? Sem falar desta enorme, desta enorme linha histórica que perpassa e condiciona tudo, não é? E esta é uma pergunta que se calhar poderá ser desconfortável para muitas pessoas, mas acho que é muito importante não fugir a ela. O feminismo, ou pelo menos o feminismo de massas, o feminismo com mais projeção na academia, que vai tendo mais destaque público, é ainda racista? Essa é uma pergunta muito delicada, mas eu diria que a resposta desconfortável é a resposta correta. Eu diria sim. Principalmente porque, quando nós falamos até mesmo a respeito da gênese do feminismo, obviamente é importante salientar que havia mulheres negras envolvidas, por exemplo, em questões sufragistas e coisas que tais, tanto no Brasil como em outros países, mas quando analisamos a grosso modo,
nós sabemos que dentro de uma sociedade patriarcal, racialmente hierárquica e capitalista, havia um tipo específico de mulher que poderia dar-se ao direito ou dar-se a possibilidade da revolta. E esse tipo de mulher nunca foi a mulher racializada. A mulher racializada sempre esteve presa em um escopo muito mais profundo, justamente por conta da articulação dessas outras opressões que a cercam. E é importante também ressaltar que isso, em hipótese alguma, significa que mulheres brancas ou que mulheres europeias não sofram opressões. Sofrem, sim, opressões com base em seu sexo e, às vezes, com base em sua classe econômica, porque também há questões de pobreza no continente. Mas, Precisamente. retornando, exato, à questão das mulheres negras, estamos falando de mulheres que, por vezes, possuem pautas que tocam em pontos diferentes. Por exemplo, uma questão que é muito polêmica dentro do movimento feminista de raiz brasileiro é quando falamos sobre a abolição do mito do amor romântico e da heterossexualidade compulsória. Muitas mulheres, e em conseguinte, muitas mulheres brancas ou de compleição clara, trazem a perspectiva da abolição do casamento, da abolição de determinados tipos de relações, mas se torna muito complexo articular isso com mulheres negras pelo fato de que, no Brasil, nós temos a solidão da mulher negra. Como eu irei falar para uma mulher que nunca foi desejada por ninguém romanticamente que é isso mesmo, não vai ser nunca e tem que acabar? É complexo. É muito complexo. É tentar articular duas realidades que às vezes não convergem. É diferente quando você passou pela experiência de ter relações e você se debruçou sobre a literatura e sabe que aquilo ali possui um fundo opressivo muito forte, de uma pessoa que nunca ou se debruçou pela literatura ou que já se debruçou por ela, mas não teve a experiência factual, ou se teve, foi ruim. Porque para nós, casamentos e relações longas e positivas nunca existiram. A verdade é essa. Poucas de nós, mulheres negras, experimentamos relações que pudessem nos fazer dizer foram muito positivas. Então, acabam sendo realidades difíceis de articular nesses pontos. Quando falamos também das questões tão polêmicas agora no Brasil, que é a questão do trabalho doméstico e do trabalho das babás, estamos tendo agora polêmicas de mulheres brancas que são feministas e contratam babás, e isso acaba gerando toda uma questão a se discutir. Estamos falando de um ambiente e de uma discussão que também parte de locais diferentes, porque perguntamos a quem o feminismo deve atingir. O feminismo deve atingir apenas aquela mulher classe alta ou de compleição mais clara ou branca que tem condições de fugir, abre e fecha aspas, do grande jugo que é o trabalho de cuidado? Ou o feminismo tem que dialogar e tem que chegar à mulher negra que infelizmente não tem condições de fugir desse jugo de trabalho e cria e educa não apenas os seus filhos como os filhos de outras mulheres? Então acabam sendo discussões difíceis de serem articuladas, principalmente porque a questão racial ainda é pouco desenvolvida dentro do feminismo brasileiro quando falamos na perspectiva de mulheres de outras etnias. Porque em uma perspectiva inteiramente do feminismo negro, eu diria que sim, estamos muitíssimo desenvolvidas. As mulheres negras no Brasil já possuem uma produção histórica que data lá dos anos 50, anos 70, 80. Nós tivemos a fundação do Instituto Guelé 10 há muitas décadas, tivemos a figura importantíssima de Sueli Carneiro, inclusive com um feminismo que nos anos 80 dialogava muitíssimo com uma perspectiva materialista. Então, a história do feminismo negro no Brasil é extremamente robusta e belíssima, dentro da América Latina, dentro do mundo. Lélia Gonzalez dialogava frente a frente com Angela Davis, e as duas eram amicíssimas. Então, aqui nós temos uma produção muito rica, mas quando nós falamos desse acesso de mulheres de outras etnias a essa produção, nós ainda somos invisibilizadas. Nossas discussões ainda não são levantadas. Às vezes as pessoas possuem perfis feministas e eu nunca as vi comentando minimamente sobre mulheres negras em um país que é maioritariamente racializado. Então, nós ainda vivemos, sim, essa animosidade que é causada pela ausência de desejo de compreender a questão racial, de se pôr como um indivíduo antirracista, de se pôr como uma aliada. Eu sinto que ainda há, como eu poderia dizer,
nós temos esse termo aqui no Brasil, um ranço colonial muito forte em relação tanto às mulheres brancas para com mulheres negras, como vice-versa. Então, nós passamos por situações onde acaba sendo difícil convergir, porque é uma realidade marcada. A desigualdade social no Brasil é extremamente marcada. As oportunidades que uma mulher branca tem são extremamente diferentes das oportunidades que uma mulher negra pode sequer sonhar neste país. Então, acaba se criando uma situação extremamente desconfortável, onde é preciso, sim, que haja o reconhecimento do privilégio racial por parte das mulheres brancas, mas não apenas isso, mas que haja de fato um comprometimento em criar e fazer parte dessa irmandade com mulheres negras, porque isso envolve abdicar de privilégios. Isso envolve, inclusive, abdicar de privilégios que se dão em relação à terceirização do trabalho, porque nós sabemos que a única razão pela qual muitas mulheres brancas conseguiram ingressar no mercado de trabalho ou conseguiram ter uma pequena folga dos seus afazeres de esposa e mãe é porque elas tinham uma empregada doméstica dentro de casa, é porque elas tinham uma babá dentro de casa, então esse cuidado ele era passado para outra mulher, ele era terceirizado, sabe? Cuidados e questões relacionadas à opressão sendo terceirizadas e por vezes em condições não muito boas, porque o contexto de contratação de babás ou de empregadas domésticas no Brasil é diferente da Europa. Na Europa há questões relacionadas a direitos e afins, mas aqui no Brasil, por vezes, pessoas contratam sem CLT, que é a carteira assinada, o contrato de trabalho, então pagam quantias que não são coerentes, ou a mulher não tem direito a férias, ou não tem direito à ratificação de direitos, ou a lei das empregadas domésticas não é respeitada. Nós temos muitas questões no Brasil que fazem com que esse trabalho, infelizmente, seja maioritariamente relacionado a mulheres que vêm do Nordeste, a mulheres negras, a mulheres racializadas. Então, são questões e animosidades coloniais que ainda causam muito desconforto quando são postas na mesa para discussão, aqui no Brasil e acredito que também em outros países. Sim, sim, sim. E esse desconforto, que eu acho que é um desconforto que é inevitável e que tem de ser reconhecido, não é? Se há um compromisso sério de tentar avançar, é preciso reconhecer que há diferenças de poder de partida, não é? E que há conversas que são desconfortáveis e muito sensíveis, mas que têm de ser tidas necessariamente. Mas eu lembro-me, e esta era uma pergunta que eu também gostava de fazer. Lembro-me de ter lido há pouco tempo um texto no Vulva Negra, no projeto, muito interessante, porque falava precisamente como este desconforto e esta hierarquia dentro das mulheres, e muitas vezes dentro das mulheres feministas até, não é? De que, e esta hierarquia entre mulheres racializadas, uma hierarquia de partida, não é? Entre mulheres racializadas e mulheres brancas, muitas vezes é capitalizada por homens, não é? Para terem um livre passe para o exercício do machismo, assim, mais descarado, não é? Muitas vezes a mulher branca é tida como qualquer coisa em que agora vamos poder verter o nosso ódio misógino, mas com uma justificação, não é? E obviamente que este desconforto é real entre mulheres, mas ele também é aproveitado, não é, por homens, muitas vezes, e muitas vezes homens brancos, para ter uma legitimidade para criticar, quando não é mais do que criticar, não é? As mulheres, outras mulheres. E o que é que. Eu sei que Yasmin se escreveu sobre isso, porque o texto está lá, mas se pudesse desenvolver, porque eu acho que foi uma reflexão muito interessante e muito oportuna, e se pudesse partilhar um bocadinho connosco. Ah, sim, com certeza. O que ocorre? Essa divisão entre mulheres foi criada por homens. A verdade é essa. Quando falamos sobre as questões de hierarquia racial e hierarquia econômica, nós estamos falando de sistemas que não apenas foram criados, mas também foram mobilizados em muitas situações por indivíduos do sexo masculino, por indivíduos que fazem parte da casta sexual dominante. Então, nós podemos ver e perceber que quando analisamos na perspectiva de hierarquia patriarcal e hierarquia racial, e temos ali a figura da mulher branca, estamos lidando com uma figura que é diretamente ligada ao homem branco. Então, por estar diretamente ligada àquele que de fato é o que está no topo da hierarquia, há determinados privilégios. Há uma comparação que é feita
e que pode soar muito pejorativa para alguns, mas é uma comparação muito próxima do que de fato representa na estrutura, é que a mulher branca seria um animal de estimação e as mulheres racializadas seriam os animais do campo. É basicamente isso. O animal de estimação, ele tem alguns benefícios por estar na casa do seu tutor. Ele tem uma comida mais fresca, ele tem locais mais interessantes, ele é levado ao médico, ele tem acessos, mas no final do dia, ele é um animal de estimação. E é basicamente isso. Mulheres brancas, elas têm um determinado privilégio dentro dessa estrutura, quando comparadas a mulheres racializadas, e inclusive quando nós pensamos até em mobilidade econômica, sabe-se que mulheres brancas têm uma facilidade maior para fazer a mobilidade econômica e social, porque ganham mais em determinados empregos do que mulheres negras, assim como são muito mais consideradas. Aqui no Brasil, com Lélia Gonzalez, nós trabalhamos, por exemplo, com o conceito de boa aparência nas entrevistas de emprego, que quando os empregadores diziam isso, na verdade, a grosso modo, eles estavam querendo dizer que estavam apenas interessados em contratar mulheres brancas, quando diziam mulheres de boa aparência. Então, sabe-se que por conta dessas questões e tantas outras, mulheres brancas têm privilégios dentro dessa hierarquia, dentro dessa estrutura, mas isso não exime o fato de que, quando nós observamos de fato, como se dá a divisão das castas sexuais, mulheres brancas continuam sendo mulheres, e como mulheres continuam sendo exploradas ou passíveis de exploração, ou lembradas a todo momento. A mulher branca ela é lembrada que se não houver a mulher negra ou a mulher racializada para que o homem branco explore, é ela que será explorada. E isso é o tipo de pensamento que ratifica ainda mais essa animosidade entre as mulheres dentro da sua casta sexual. Mulheres brancas sabem que se não for a mulher negra, serão elas. E ninguém quer estar nesse local. Então acaba sendo até mesmo uma perspectiva de, como eu poderia dizer, um pensamento investido de uma falsa tentativa de autopreservação, Uhum. porque é aquela coisa, podem não estar naquele espaço, mas como animais domésticos, elas ainda estão suscetíveis às violências do seu senhor. A verdade é essa, mas justamente por conta da criação dessa rivalidade entre mulheres e dentro dessa animosidade até mesmo, porque nós sabemos que o racismo da parte de mulheres brancas é real. Quem sou eu para dizer que é apenas estrutura? Existem, e muitas das mulheres brancas são factualmente racistas e acham que negras são inferiores, é uma realidade, mas há também o fomento pela parte dos homens dessa animosidade entre as mulheres, porque quanto mais divididas nós estamos, quanto mais nós nos vemos como completamente desarticuladas ou inimigas, menos nos unimos em prol de um objetivo em comum, e mais os nossos movimentos ficam fragmentados. E quanto mais fragmentado está o movimento, mais fácil é a manutenção da opressão patriarcal. Afinal de contas, os homens têm também as suas animosidades entre si. Entre os homens há racismo, há classismo, mas existem alguns pontos em comum em que muitos homens tendem a concordar e até mesmo estar ao lado um dos outros. Yasmin, eu queria muito continuar esta conversa, muito, adoraria continuar esta conversa, já não temos tempo, infelizmente. Fica um agradecimento enorme pela enorme aprendizagem, aprendi imenso e eu já segui ao blog, aprendi imenso, foi um gosto enorme ouvi-la, é uma oportunidade incrível, espero que isto levante muita curiosidade para conhecerem o projeto, para continuarem a seguir o trabalho da Yasmin, para lá do Vulva Negra, para tudo o que ainda nos vai dar, certamente. Muito obrigada. Sou eu quem agradece, querida, pela entrevista, pela oportunidade e Muito por esse obrigada. diálogo tão proveitoso que nós construímos.